Dias de luta, dias de glória. Depois de penar muito com as primeiras transmissões, o SBT melhorou os números, bateu recordes em São Paulo e agora tem a chance de fazer história, transmitindo a primeira final paulista que a Libertadores da América já viu. Muito bem, pessoal, chegou enfim a vez do SBT brilhar. Depois de perder e perder constantemente em São Paulo, ficando em terceiro lugar com os primeiros jogos exibidos na Libertadores, ficou em terceiro exibindo Palmeiras, ficou em terceiro exibindo São Paulo, em terceiro exibindo o mata-mata do Flamengo, o mata-mata do Palmeiras contra o Libertad, não importava o que acontecesse, o SBT não saía dessa posição incômoda. A Libertadores da América até começou com bons resultados quando a emissora mostrou os jogos do Grêmio para o Rio Grande do Sul, especialmente o Grenal, o Grêmio Internacional, com liderança absoluta na região de Porto Alegre. As transmissões do Flamengo na primeira fase também alcançaram a liderança quando enfrentaram jogos de futebol no mesmo horário na Globo. Mas quando o SBT deslocou as partidas para terça-feira para fugir justamente dessa concorrência com o futebol, levou a pior e a novela venceu. Muita gente esperava que com a eliminação do Flamengo a Libertadores praticamente tivesse morrido para a emissora, mas não é o caso. Uma final brasileira entre dois times paulistas era tudo o que o SBT precisava para se reerguer, ressuscitar e mostrar bons números ainda nessa temporada 2020. Como eu já expliquei muitas vezes aqui no canal, o mercado publicitário leva muito mais em consideração os números de São Paulo, que é onde está ali a maior concentração de população, que tem a maior concentração dos investimentos, das empresas, do consumo. É uma conta que não sou eu quem está falando, é o mercado publicitário. Se um programa vai bem em audiência em São Paulo, ele tem a chance de se manter no ar por muito mais tempo do que um programa que vá mal por aqui e que vá bem em outras regiões do Brasil. É assim que funciona, a gente não controla o mercado. Com a transmissão de Palmeiras 0, River Plate 2, o jogo de volta da semifinal, um dramalhão mexicano que combina muito com a programação do SBT e que terminou com um final feliz, embora sofrido para os palmeirenses, a emissora marcou 19 pontos em média na região metropolitana de São Paulo, o maior índice não só dessa Libertadores, como também da faixa horária desde 2003. Essa informação saiu lá no All Sport, você pode conferir lá, e realmente mostra o peso que tem o futebol para o SBT hoje. Uma audiência que não era vista numa terça-feira à noite desde 2003. E que não era de futebol, não, era de filme, inclusive. De maneira geral, aí não considerando só a faixa da terça-feira à noite, uma audiência dessa, de quase 20 pontos, não era vista desde 2007. Você faz ideia do que é 2007 para o SBT? O Gugu ainda estava na emissora, o Gugu ainda dava muita audiência de domingo à tarde. Não existia tanto acesso à TV por assinatura como a gente tem hoje, Netflix, Amazon Prime, nada disso. E o SBT não via uma audiência desse tamanho em São Paulo desde aquela época. Então, aí está o peso do que é transmitir a Libertadores. A gente pode e deve mostrar o outro lado de que se fosse na Globo, esse jogo teria uma audiência muito maior. Eu esperaria pelo menos 30 pontos em média de um drama como esse do Palmeiras. Porque um jogo que parecia resolvido, quem é palmeirense sabia que não estava resolvido, mas que parecia encaminhado, com 3-0 no jogo de ida, era até natural que as pessoas perdessem um pouco ali o empenho de assistir. Mas o drama, que começou ainda no primeiro tempo, mostrava que o Palmeiras poderia sim ficar fora da decisão. E isso atrai o quê? Atrai os rivais tentando secar. E o grande segredo para dar audiência no futebol é não apenas despertar o interesse da sua torcida, mas também dos rivais que vão secar o seu time sim. É aí que os índices de audiência aumentam. E foi o que aconteceu com o Palmeiras. A gente viu os números de audiência do jogo de ida, foram espetaculares. No painel nacional de televisão marcou o SBT 12 pontos, foi um recorde e inclusive eu já digo aqui nesse vídeo, eu errei em dezembro quando eu previ que o SBT não conseguiria mais, antes da final, alcançar os 11 pontos que o Flamengo tinha dado nas oitavas de final contra o Racing. Porque Palmeiras e Libertad, por exemplo, já tinha derrubado a média nacional ali para 6, 7 pontos, então a gente não esperava muita coisa. Mas o fim do reality show A Fazenda, em dezembro de 2020, e o próprio interesse maior das pessoas em um jogo que é muito mais importante, um Palmeiras contra um River Plate, é um dos maiores times do continente, o maior da década talvez, e não um Libertad do Paraguai, nem um Racing, como foi o caso do Flamengo. Então esse interesse foi mais nacionalizado, o SBT conseguiu bons índices de audiência, inclusive no Recife, informação do Na Telinha, agora já no jogo da volta. O Recife não estava dando audiência boa nem para o Flamengo ultimamente, mas com a semifinal da Libertadores, todo mundo se empenhou em assistir. Em São Paulo, o jogo da volta deu pico de 24 pontos. Olha o peso que tiveram aqueles minutos finais de drama, que o River Plate precisava de mais um gol para levar para os pênaltis. Se tivesse conseguido, além do caso de que muito palmeirense ia infartar, né, não ia dar certo, mas o SBT com certeza teria passado desses 24 pontos. E é aí que a gente vai chegar para essa grande final. Porque do outro lado tem um time também muito forte, o Santos, que meteu 3-0 no Boca Juniors. Não é qualquer coisa pegar um time que foi o bicho-papão dos brasileiros por muitos anos e ganhar de 3-0.
Essa transmissão foi exclusiva da Fox, eu ainda não tenho os números de audiência da TV paga, isso aí vai sair durante a semana, mas de qualquer forma já garantiu ao SBT a melhor notícia da semana junto com a classificação do Palmeiras. Vai ser uma final entre dois times paulistas num sábado às 5 horas da tarde. É um horário que não vai disputar com novela, com Jornal Nacional, com nada disso. Na melhor das hipóteses, a Globo vai criar alguma coisa ali com o Luciano Huck para tentar atrair um pouco da audiência, mas é meio que um esforço perdido. Muitas vezes as emissoras, em casos assim de esforços perdidos, nem fazem muita coisa para tentar combater, porque sabe que não tem o que fazer. Em São Paulo você vai ter um monte de palmeirense tentando ser bicampeão da Libertadores, com um monte de santistas tentando ser tetra, e corintianos e são paulinos muito interessados, provavelmente tomando até uma parte aí, torcendo para um ou para outro. Eu apostaria que é pro Santos a maioria, né? A maioria deles deve torcer pro Santos aí. Mas o interesse vai ser coletivo. E São Paulo é a audiência que puxa aí a audiência do Brasil inteiro. O painel nacional de televisão não saiu ainda até o momento que eu tô gravando o vídeo, mas deve sair agora, nesse dia que está sendo publicado. Então assim que eu tiver a atualização, eu passo para vocês no primeiro comentário, eu fixo aqui para vocês darem uma olhada, mas eu tenho certeza que foi maior do que 12 pontos. Então o SBT conseguiu o recorde. Se a gente voltar lá atrás, em alguns dos vídeos aqui do canal eu explicava que a briga do SBT era contra a Record e não contra a Globo, porque é com a Record que o SBT faz ali a disputa ponto a ponto, aliás, ponto a ponto não, 10º a 10º pela vice-liderança em todos os horários da programação. Então, se a gente for olhar por esse prisma, depois de tomar muita surra da Fazenda em São Paulo, foi uma revanche de luxo. Com o jogo de volta, e novamente informação que foi publicada pelo All Sport, o SBT conseguiu esses 19 pontos que eu falei de média em São Paulo. A Record, no mesmo horário, ficou com 6, na casa dos 6 pontos. Ou seja, mais que o triplo da audiência da concorrente direta pela vice-liderança. É um feito muito grande para uma emissora que até pouco tempo atrás as pessoas davam como morta, porque estava demitindo um monte de gente, porque estava sem condições, sem novas programações, perdeu a Maísa, com vários programas sem conseguir gravar por causa da pandemia, Raul Gil, Ratinho, vários apresentadores do grupo de risco, e com isso o SBT começa 2021 levantando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima. A partir de agora a gente começa a olhar para 30 de janeiro. Será que o SBT vai ter condições de dar uma surra na Globo em São Paulo? O que seria uma surra? Bom, esses 24 pontos que foram o pico, né, no final já do jogo entre Palmeiras e River Plate, são uma base interessante pra gente. O jogo agora vai ser num sábado à tarde. Sábado à tarde normalmente não dá tanta audiência quanto numa quarta-feira à noite, mas é uma final de Libertadores, é um clássico. Na Globo, eu te garanto que esse jogo marcaria pelo menos 35 pontos de média, chutando baixo. No SBT, se chegar a 30, será sim um grande resultado. Porque muita gente não gosta tanto de futebol, gosta de ver a programação da Globo. Nesse caso específico em São Paulo, essa muita gente se transforma em um pouco menos de gente. Então, talvez sim o SBT consiga abrir uma boa vantagem. Chegou a ter 50% mais audiência que a Globo depois que a novela acabou no jogo de volta contra o River Plate. Agora você imagina numa programação de sábado. Isso pode acontecer. A gente tem que lembrar que esse jogo é uma final única. Vai sair um campeão da Libertadores no Maracanã no dia 30 de janeiro. E se não sair às 7 horas da noite, é porque o SBT vai conseguir um resultado melhor ainda. Em caso de empate, a disputa da final da Libertadores vai para a prorrogação. É mais meia hora de jogo. E se ainda assim ninguém conseguir sair da igualdade, nós vamos ter uma disputa de pênaltis. Então, ao todo, a programação pode ir das 5 da tarde até as 8. Pode ser uma audiência incrível. Nos pênaltis você pode atingir picos talvez de 35, que seria a média que eu falei da Globo. Ou até mais. Estamos aqui para ser surpreendidos. Eu fui surpreendido quando eu falei que o Palmeiras não conseguiria alcançar aqueles 11 pontos do Flamengo. Alcançou e fez até mais em nível nacional. Pode acontecer agora. Você, faz a sua aposta aí. Aliás, já deixa o comentário. Qual vai ser o tamanho da audiência do SBT em São Paulo transmitindo Santos e Palmeiras numa final de Libertadores? E como se não bastasse a alegria por garantir essa grande decisão aí entre Palmeiras e Santos para transmitir principalmente em São Paulo, o SBT teve uma outra boa notícia aí essa semana, que foi a goleada do Corinthians sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Resultado que coloca o Timão com boas chances de garantir uma vaga na pré-Libertadores. Como Palmeiras e Santos estão na final da Libertadores, Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil, não vai ser muito difícil a gente ter um G8. Então, pode ser que o Corinthians acabe garantindo essa vaga para disputar já em março a pré-Libertadores. Já pensou o SBT com exclusividade em TV aberta mostrando jogos de mata-mata do Corinthians na Libertadores? Logo no terceiro mês do ano,
Um mês e pouquinho depois de mostrar uma final entre Palmeiras e Santos, é realmente uma virada pro SBT. A gente não espera, assim, grandes audiências ao todo da primeira fase, mas o SBT tem algumas coisas que ele pode tentar fazer para 2021. Uma delas é negociar com a Conmebol, sabe aquela cota que a Globo conseguiu lá em 2019 e que o SBT pegou agora em 2020 na primeira fase, na fase de grupos, que é mostrar um jogo para um estado, outro jogo para outro, e aí a rede cada um escolhe um? Foi o que aconteceu, né? O SBT mostrava jogo do Palmeiras para São Paulo, do Flamengo para o Rio de Janeiro, ou do Palmeiras para São Paulo e do Grêmio para o Rio Grande do Sul, de acordo com a rodada e de acordo com o que eram as escolhas ainda da Globo. Por que não tentar com a Conmebol, se é possível? Não sei, não vi o contrato que eles assinaram, porque provavelmente é diferente da Globo, não é o mesmo contrato. É só o mesmo pacote que garante 2 jogos na primeira fase, ou seja, na fase de grupos. Daria para o SBT transmitir esses jogos de maneira não simultânea? Daria para mostrar em rede nacional, de repente, numa mesma rodada, o Corinthians e o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio, o São Paulo e o Atlético Mineiro, o Internacional? Daria para fazer isso ao longo das 6 semanas? A Copa Libertadores, no calendário, que está bastante apertado por causa da pandemia, vai ter 6 semanas seguidas na fase de grupos em 2021. Não é que nesse ano que foi super espaçada, não só por causa da pandemia, porque no calendário original também ela não era juntinha, assim, 6 semanas seguidas. Em 2021 vai ser. E vai ter ainda a Copa Sul-Americana, que está aberta no mercado. Se o SBT quiser investir, tá lá, ninguém comprou ainda, viu, SBT? Aliás, um outro recadinho que a gente passa aí, o meu bom recadinho, como diria o governador de São Paulo, é que o SBT precisa fazer o pré-jogo dessa final entre Palmeiras e Santos. Até agora a gente não viu nenhum pré-jogo elaborado, muito menos um pós-jogo. Você imagina alcançar 24 pontos de pico num Palmeiras e River Plate, com os torcedores do Palmeiras em êxtase por alcançar uma final de Libertadores depois de 20 anos e meio, mesmo perdendo um jogo por 2-0, e aí você joga pro programa do Ratinho? Tem que ter pós-jogo, SBT. Tem que aproveitar essa audiência. É garantido que vai ter um brasileiro comemorando o título de Libertadores. Ou vai ser o Palmeiras ou vai ser o Santos. Então não tem conversa, não tem aquele risco de ter um time argentino, acabar com o clímax e a programação cair. Não. Faça um pré-jogo de 2 horas e faça um pós-jogo de pelo menos 2 horas também, SBT. Porque quem ganhar vai querer continuar acompanhando. Nós estamos no meio de uma pandemia, não dá pra fazer aglomeração. É óbvio que vai acabar acontecendo, a gente sabe disso, os torcedores estão fazendo festa fora dos estádios em várias ocasiões, mas muita gente não vai participar disso, porque tá respeitando isolamento e tudo mais. Essa galera vai ter que ver pela televisão a festa que vai ser ou do Palmeiras ou do Santos. Quem vai fazer com certeza esse pós é a ESPN, né? Depois da transmissão do Fox Sports, a ESPN vai acabar fazendo. Mas na TV aberta, para quem não tem acesso a esses canais por assinatura, tem que ter o pós-jogo do SBT. Porque na Globo, a Globo não precisa fazer pós-jogo. O pós-jogo talvez até derrubaria a audiência da emissora, ela tem um outro perfil. Ela tem que colocar uma novela logo depois que levantou o troféu, porque senão a audiência cai. No SBT, a audiência vai cair com certeza se você colocar outra coisa no lugar do futebol. Então por que não investir um pouco mais? Ficar algumas horas no ar debatendo, tem uma equipe muito boa para isso, o Mauro Betting, tá o Jorginho comentando agora, o pessoal da apresentação. Chama o Luiz Alano, que narrou e narrou muito bem agora esse jogo do Palmeiras contra o River Plate na ausência do Theo José, que testou positivo para Covid. Aliás, nosso abraço pro Theo José, estima melhoras para ele aí, para que ele possa estar de volta nessa final. E caso esteja, como a gente torce mesmo, de volta para narrar, chama o Luiz Alano para apresentar um programa de pré e um programa pós. Vai ser muito legal e o SBT só tem a ganhar com isso. Porque se novamente a gente tiver que esperar, com aquela ansiedade, a final entre Palmeiras e Santos, vendo Jequiti, roda-roda, não vai acontecer porque é um sábado, né? Mas estou tentando explicar um pouquinho desse clima estranho que ficou na Libertadores. Não vai dar certo. Vamos colocar em prática alguma coisa que faça o torcedor se identificar cada vez mais com o futebol. Vou fazer até um elogio aqui, o SBT chamou a Silvia Greco e o Nicolas, o filho dela, deficiente visual, que ficaram famosos aí no mundo inteiro, ganharam o prêmio da FIFA e tudo mais. Uma baita história bonita e que tem uma identificação com o Palmeiras. São torcedores que estão ali no estádio sempre, né, em tempos normais. Que o torcedor do Palmeiras já conhece a história, tem um carinho especial. Foi muito legal ter chamado eles para participar. Vale a pena trazer mais pessoas que o público de futebol tenha uma identificação. Se bem que eu vou te falar uma coisa, tem uns palmeirenses lá no Twitter falando que tinha que chamar o Ratinho de novo mesmo, porque ele tava dando sorte, agora não teve mais o Ratinho e deu uma zicada. Zicada mais ou menos, né? Porque no fim das contas o Palmeiras se classificou do mesmo jeito. Então, além do palpite que eu já pedi para vocês aí sobre a audiência desse jogo em São Paulo, vamos palpitar aqui para valer.
Quem vai ser o campeão da Libertadores da América? Santos ou Palmeiras? Deixa aí nos comentários, participe com a gente, porque a gente já tá muito ansioso por esse jogão e principalmente aí pelos resultados que o SBT vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para o YouTube entender que você curte aí esse tipo de conteúdo sobre mídia esportiva, para apoiar também o nosso trabalho aqui, porque quanto mais vocês curtirem, compartilharem com os amigos, mais o YouTube mostra esse conteúdo para as pessoas. Se você já for inscrito ou inscrita aqui no canal, manda para os amigos, para eles conhecerem também aqui o nosso trabalho. Se você ainda não for inscrito ou não for inscrita, clica aí no botão, ativa as notificações do sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão, especialmente em janeiro, hein? Tem final de Libertadores, tem licitação da Champions League saindo, tudo para você aqui no blog do Alan Simon. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!